E o Cabuloso fez um jogo aí muito bom contra o Mirassol, consegue essa vitória aí por 3-1, um jogo importante para aproximar o Cruzeiro de vez ali no G4, né, já dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores, independente das Copas, né? Também é um jogo que vale muito aí para levantar a moral desse time que vai enfrentar o Flamengo agora no meio de semana, que é o jogo da vida na temporada aí do Cruzeiro. Então, realmente, assim, é um resultado muito bom, né? Você ir para um mata-mata decisivo dentro dos títulos mais importantes da temporada aí, indo com vitória, né? Com vitória, rodando elenco, jogadores aí decisivos voltando aí a marcar, é o caso do Caio Jorge, né? Fez gols aí nos últimos 2 jogos, o que dá uma esperança ao torcedor. Caio Jorge vinha muito abaixo e agora na reta decisiva aparentemente vai melhorando aí seu condicionamento e entregando mais para esse Cabuloso, né? Vamos reagir então à mídia, tudo que eles trouxeram desse pós-jogo e depois então a gente volta com mais notícias e tudo aí do Cabuloso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, 2 situações aqui. A primeira delas, vamos enaltecer o trabalho de Arthur Jorge. O Arthur Jorge faz hoje o melhor trabalho entre os treinadores do Brasil. Atualmente eu nem discuto, porque é o que eu tô vendo e mais os números. E uma outra coisa, quando é que vão dar um pênalti pro Galo no Campeonato Brasileiro, hein? Libertadores é crucial, o Cruzeiro poupou jogadores na rodada, também conseguiu vencer, também vai chegar estimulado por um bom momento. Esse é um confronto precoce em relação à capacidade dos 2 times e a forma como eles se enxergam. O Cruzeiro entende que pode ser campeão da Libertadores e pode mesmo, por que não pode? Um deles, ao final da próxima fase, não estará na competição e, coincidentemente, qualquer um que seja eliminado não terá 2 competições, né? Porque o Cruzeiro não pode sonhar com o Campeonato Brasileiro pelo começo ruim que teve. Matematicamente, a situação é quase não, a situação é inviável. E o Flamengo, claro, não tem mais a Copa do Brasil. Então, assim, só que o Flamengo não pode se descuidar do Brasileirão e não pode permitir que o Palmeiras se sinta confortável com a vantagem que tem, que já é uma vantagem importante, já é uma vantagem interessante. Eu estou de acordo que ela não decide, o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer e, assim, essas 2 forças que são as principais aqui do futebol brasileiro, elas costumam aproveitar um momento de deslize do outro. Falou que não. O Cruzeiro venceu e subiu para a 5ª colocação. 3-1 contra o Mirassol. Ozinho, olha o Arthur Jorge com o Cabuloso aí subindo na tabela, já brigando lá em cima, hein? Impressionante a recuperação desde a chegada do técnico português. E a gente vai vendo os lances da partida. O Cruzeiro também poupando titulares e vencendo bem o Mirassolzinho. E assim, ele poupa titular contra uma boa equipe, né? O Mirassol é um time bem organizado, estruturado, saiu lá da parte de baixo, né? Da zona de rebaixamento. E aí você tem que ter essa opção, porque no meio de semana tem a grande decisão da Libertadores, né? Um grande jogo, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Mas ele tem jogadores que vivem um grande momento. Um deles é esse aí que deu passe, que na maioria dos lances de melhores momentos você sempre vai ver ele tocar na bola, que é o Matheus Pereira, né? Faz a diferença nesse time. Então, o Cruzeiro que, para a disputa do título do Campeonato Brasileiro, né, ele se recupera, acho que não dá tempo, né? Porque são muitos pontos que tem o próprio Palmeiras, Flamengo, agora o Atlético Paranaense também, na frente do Cruzeiro. Acho difícil, né, pensar em título, mas em vaga num G4, eu acho que ele pode pensar assim. E nas Copas, né? Está vendo esse lance aí, ó, que dá o pênalti, a bola bate na mão e o Reinaldo é maravilhoso, né? Muito bem nas cobranças de pênalti, o Reinaldo. Então é isso, acho que o Cruzeiro é um dos grandes favoritos, principalmente na Copa do Brasil, junto com o Palmeiras. E na Libertadores tem um grande duelo, que eu acho que ele chega em, no mínimo, igualdade de condições com o Flamengo. E a gente viu o gol do Wesley, né? Nem foi apresentado para a imprensa, oficialmente para a torcida, mas já chegou o ex-jogador do Corinthians marcando um dos gols na vitória por 3-1. Cruzeiro a 2 pontos do Fluminense, a 2 pontos do G4. É legal, né, também o jogador chegar e já marcar o gol, né? Dar aquela vitamina. Uma boa contratação. O Cruzeiro, que perdeu o Gabriel Peck no primeiro jogo, né?
tem essa novidade em campo. O Cruzeiro se reforçando. Mais uma assistência do Fagner também, né? Fagner que tem sido um cara importante nessa retomada, né? Quase aposentaram o Fagner e aí o Fagner aí, né, na Libertadores com o Cruzeiro, dando assistência uma atrás da outra, conseguindo agora uma assistência pelo Campeonato Brasileiro. O Caio Jorge, que já falou diversas vezes, né? O jogo dele é potencializado quando o Cruzeiro joga em transição. Foi assim que ele fez ano passado com o Leonardo Jardim. Hoje ele consegue ali um lançamento bom, um lançamento do Fagner, ele faz o gol. E o Wesley, pelo lado esquerdo, uma jogada bem característica do Wesley, né? E bem o João, só para passar também, o João Costa, né? Também fez a estreia hoje, ponta direita lá pelo lado direito, né? Canhotinho. Também gostei, achei que pode ser uma peça importante para o Cruzeiro. Muito bem, vamos para o intervalo. A gente já volta para projetar o jogo do Flamengo contra o Vitória. Vera, que vitória importante do Cruzeiro, com reforços fazendo a diferença. O Wesley marcou um lindo gol, parece fácil, mas não é não. Aliás, bora colocar no YouTube melhores momentos para quem está nos acompanhando. Cola comigo no Itatiaia Esporte os melhores momentos. O primeiro gol do João Marcelo, como eu disse, gol de atacante, né? Bem colocado, deu um tapinha só para tirar do goleiro. O gol do Caio Jorge, maravilhoso, né? Um golaço do KJ. E o gol do Wesley também muito bonito. Nath Fiuza, Cruzeiro ganhou, Cruzeiro ganhou. Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Meu abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Mais uma semana juntos. Abraço também ao Ale Oliveira. Uma vitória importantíssima do Cruzeiro num jogo que não foi difícil, né? Aliás, que não foi fácil, um jogo que foi difícil. Eu acho até que o desempenho do Mirassol engrandece a vitória do Cruzeiro, né? Porque o Mirassol é um time muito bem treinado, organizado, que dificultou a vida do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, de uma primeira etapa mais equilibrada, com o Mirassol também tendo oportunidade. Mas acho que dá pra gente destacar essa vitória do Cruzeiro, a importância dela em 3 aspectos, viu, Thiago? O primeiro deles, obviamente, é a matemática, né? O Cruzeiro faz a sua parte, vence dentro de casa e depois ainda é, digamos assim, ajudado por outros resultados na rodada para que ele permanecesse nessa 5ª colocação. E desde o início do campeonato, pelo elenco que o Cruzeiro tem, a gente coloca esse time como um postulante ali a brigar no G4. E agora, efetivamente, o Cruzeiro chega para essa briga, né? Chega de maneira um pouco tardia, mas chega. E o desempenho com o Arthur Jorge é muito grande, né? É a 2ª melhor campanha do Brasileirão, está atrás apenas do líder Palmeiras, o recorte do Cruzeiro com o Arthur Jorge. Então, acho que o aspecto da matemática é fundamental. Você vence um jogo em casa contra um adversário em que você é superior e se coloca na briga que você gostaria de estar desde o início do campeonato. O segundo aspecto que eu acho que a gente pode destacar é a forma como o Cruzeiro vence o jogo, né? A participação decisiva dos jogadores que estão no banco de reservas. Porque tudo bem, o Caio Jorge sai do banco, mas é um titular. Mas a gente viu o João Marcelo fazendo gols e crescendo de desempenho, né? Sendo utilizado e correspondendo. A gente vê o Wesley, né? Como o Cruzeiro precisava de um jogador que saísse do banco com a capacidade de mudar a partida, de ter uma jogada individual com qualidade, com brilho, como o Wesley teve. E fazer isso às vésperas do confronto da Libertadores traz um otimismo a mais, de que o Cruzeiro terá mais armas, né? Mais ingredientes para apimentar esse jogo contra o Flamengo. E o terceiro aspecto é justamente a confiança, a moral para essa Libertadores que está batendo a porta. Não vai ser fácil para o Cruzeiro, assim como não será fácil para o Flamengo. É um duelo equilibrado, cada time aí com os seus prós, com os seus contras, mas de toda forma, ter vencido em casa com o apoio do torcedor antes do jogo contra o Flamengo, fundamental na vida do Cruzeiro, né, Thiago? É isso, Nath. O elenco é muito importante, Ale, ouvintes, porque vem aí uma fase muito aguda da temporada, né? Quarta-feira tem o Flamengo ganhando opções, um jogo importante, Ale, para esse compromisso de quarta, especialmente pro torcedor que ontem lotou o Mineirão, que vai lotar também na quarta-feira, ganhar essa confiança no time e, obviamente, pros jogadores também ganhar a moral. Olha aí, golaço. Ale, quem acha que esse gol do Wesley parece fácil, amigo? E não tô nem falando do drible, não, que ele passa no meio de 2 ali, com a velocidade que é característica dele, mas a finalização dele é com perfeição. Porque se a bola sobe, se ele tira a bola ali um palmo do chão, ela bateria no defensor ou o goleiro faria a defesa. Mas como ela vem rasteira, já era, amigo. É pra fechar o caixão do Mirassol. Lindo gol do Wesley. Que vitória pra dar moral, vitória importante, além da matemática, Ale. Cruzeiro no G5 do Brasileiro. Bom dia. Bom dia, Tiagão. Bom dia aos companheiros. Bom dia pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu vinha dizendo e vou reforçar
que esse jogo contra o Mirassol não poderia atrapalhar o jogo de quarta-feira, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro e para o Flamengo também, né? Vai lembrar que o Flamengo não está na Copa do Brasil, por exemplo, e não está na liderança do Campeonato Brasileiro com todo o investimento que possui, e levou o Léo Jardim lá para ganhar tudo e nesse momento corre riscos, né? Então, o jogo mais importante do ano para essas duas grandes equipes. Não só não atrapalhou, pelo menos assim eu espero, o jogo de quarta-feira, como deu alguns sinais. E o Arthur Jorge, como grande treinador que é, talvez consiga entender, interpretar e pensar numa formação para o jogo de quarta-feira. Por exemplo, o Lucas Silva é um cara que vinha sido escanteado por ele, né? Ele não estava usando muito o Lucas Silva, não. O Lucas Silva entrou e entrou muito bem. Então pode se tornar uma alternativa. O Zé Lucas, que eu até acho que poderia ter mais minutos até esse jogo contra o Flamengo, né? Ele foi estrear como titular agora contra o Mirassol, também deu demonstrações que pode ser um jogador muito útil. O Wesley, claro, é um jogo só, nem um jogo inteiro mas mostrou uma personalidade em um futebol, você falou do gol, de extrema categoria, de extrema felicidade, mas o Wesley, se você for ver na comparação o que tem feito os jogadores de lado de campo do Cruzeiro nas últimas partidas, o Wesley deu uma perspectiva muito positiva. O Vidalba também, que é um grande marcador, o Vidalba marca mais que o Rojas. Não joga mais que o Rojas, mas marca mais que o Rojas. Também pode ser uma alternativa. O João Marcelo cada vez melhor, não é titular, mas é uma segurança que você tem de poder rodar a sua zaga preferida. O Caio Jorge fez um golaço, um gol maravilhoso, um gol que certamente vai ser uma vitamina de confiança para ele. Outros recados, o Kenji e o Arroio, vale a pena você jogar com 3 atacantes, com o que produziram, por exemplo, esses dois. O Arroio há mais tempo, né? O Kenji vinha jogando bem, ontem não foi assim, mas será que vale a pena jogar com 3 atacantes, sendo que esses atacantes são o Kenji e o Arroio? Então é uma coisa pro Arthur Jorge pensar. Enfim, são várias alternativas que tem o Cruzeiro para esse jogão de quarta-feira, além, evidentemente, de estar mais próximo ali dos líderes, que é o lugar do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né, Tiagão? É isso. Se for para chorar algum pai, que lamentavelmente algum pai tem que chorar, que chorem os pais dos torcedores do Mirassol. Porque os pais celestes ficaram felizes demais com a atuação do papai Arthur Jorge. Vamos que vamos, Cruzeiro! Só ascensão no Campeonato Brasileiro. E que campanha é essa, hein, meu filho, depois que o Tite vazou? Já os pais americanos, acho que nem surpresa foi, né? O mesmo filme, o mesmo roteiro e mais uma vez o América perdendo de virada. Os pais atleticanos ficam doidos, meu. Porque o dia que o Reinier salva a lavoura, o Everson vai mal. Pois é. O negócio mas é que já você vai ver. Já, né, Fael? Já. Isso aí, meu filho. Agora vamos ver, Rugão. Então vamos começar essa vitória, repercutir essa vitória celeste. Eu tenho que destacar também, por ser justo, aquilo que foi as opções, ou seja, hoje tivemos de facto, e com interferência direta no resultado, toda a gente que teve a oportunidade de ir dentro do campo, a dar o seu melhor, a conseguir fazer a diferença, não só o Caio e o Wesley que fizeram um golo, mas também o próprio Lucas, o Gabi mais tarde um pouco, mas o João também, ou seja, a poderem dar continuidade a um nível alto da equipa, que precisava de energia naquele determinado momento. Temos de facto um elenco que nos dá e que nos traz também estas soluções para podermos, quando em momentos em que precisamos de energia, ter gente preparada, e isso é um dos grandes pontos que eu luto muito, trabalho muito, para que todos sejam preparados e serem capazes de trazer valor à equipa quando são chamados. Isabel Guimarães, uma partida do Cruzeiro impecável, eu diria isso. Inclusive com um time quase que um mistão, que o Arthur Jorge colocou a campo, poupando no primeiro momento o Caio Jorge, e estreia espetacular dos novos contratados do Cruzeiro, dos árabes, né? Agora o seu Lucas Casagrande tentou dar uma avacaiada no rolê, mas o Cruzeiro estava muito inspirado e com essa inspiração ficamos com os 3 pontos, com uma grande atuação no Mineirão, e espero que agora essa ascensão no Campeonato Brasileiro continue, porque no meio da semana agora vamos de Taça Libertadores da América. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Esses meninos chegaram
Pelo amor de Deus, e esse gol do Caio Jorge, absurdo. 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 Partidaço do João Costa na sua estreia, partidaço do Wesley na sua estreia, partidaço do Vidalba e partidaço do Lucas Silva, o nosso príncipe. Agora aqui, ó, torcida corintiana, que viu quando foi apresentado o Wesley. Nossa, mas tá numa vontade, a falta de vontade do garoto aí, ó. Olha a falta de vontade do garoto aí, torcida corintiana. E agora, Fael, vamos pro empate atleticano marcado por essa dicotomia mesmo. Rapaziada, tá aí, né? Trouxemos esse corte aí bacana, a mídia repercutindo essa vitória do Cruzeiro, uma vitória aí muito boa pra cima do Mirassol. O time do Mirassol fez jogo duro, vendeu caro essa derrota aí, né? Mas é bom, cara, é bom pra testar aí o time do Cruzeiro, que dessa vez foi mais efetivo. A gente estava reclamando bastante aí das criações do Cruzeiro, criava demais e perdia muitas oportunidades. Acredito que o Arthur Jorge, ele viu claramente isso, né, tentando reajustar aí essa situação, e com isso o Cruzeiro, né, passando a ser mais letal. Para ter noção aí, a posse de bola do Mirassol foi até maior, muito condicionado, obviamente, pela postura do Cruzeiro em optar em determinados momentos pelos contra-ataques, né? Mas o Cruzeiro fez um jogo ali muito consciente mais uma vez, né? O Cruzeiro tinha feito no meio da semana, na sua classificação aí da Copa do Brasil, um jogo calmo, tranquilo contra a Chapecoense, um jogo ali equilibrando forças. Você viu que não estava na rotação máxima, então assim, bem consciente, pensando na parte física. Faz mais uma vez aí no meio da semana um jogo onde exigiu dele, mas ele optou ali por um contra-ataque em jogadas mais verticais, decisivas, né? Então assim, 2 bons jogos, chega bem aí pro confronto com o Flamengo, e acredito que o Caio Jorge, né, é o maior reforço do Cabuloso para essa partida. O Caio Jorge não vinha bem na temporada, né, mas aparentemente nessa reta aí para esse jogo decisivo, a torcida aí da Raposa vai poder contar com esse jogador aí que é imprescindível para um bom futebol e para sair os gols, né? Sair os gols do Cruzeiro. Já falei, cria demais, estava perdendo oportunidades, e o Caio Jorge aí veio, parece que para resolver essa situação, né? Mas tá aí, rapaziada. O corte foi esse, eu espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram por aqui até agora, deixa o like, dá uma moral, gente. Se inscreva no nosso canal e até um próximo vídeo do Cabuloso. Valeu!